E galera, o que aconteceu com o game 171? Já se passaram mais de 4 meses com completo silêncio da Beta Games Group. Será que o jogo ainda vai sair esse ano? Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, não é de hoje que eu sempre trago aqui no meu canal novidades a respeito do game 171, produzido pela Beta Games Group, que é o primeiro jogo brasileiro que traz uma temática semelhante ao nosso querido GTA, só que nesse caso, mostrando a realidade e diversos traços da cultura brasileira. Temática essa que tem conquistado não só os fãs brasileiros, como jogadores do mundo inteiro. Sério, rapaziada, tem vídeos de youtubers do mundo inteiro falando a respeito do 171, desde canais americanos, japoneses, russos. A ideia inicial era que o jogo saísse no final de 2024, aproximadamente ali no mês de novembro. Porém, devido à complexidade do desenvolvimento do jogo, ele acabou sendo adiado para 2025, o que tem levantado fortes questionamentos da comunidade. Primeiro, se o 171 não vai ser sabotado pelo lançamento do GTA 6, que é sem dúvidas o maior game que vai lançar nesse ano. E depois, quando esse jogo vai sair, né? Muita gente questiona se o jogo realmente vai sair. Mas galera, eu já adianto para vocês que o desenvolvimento do game tá a todo vapor. Inclusive, em novembro de 2024, a Beta Games Group postou a sua última atualização de comunidade, que revelava os estágios de desenvolvimento do jogo, e inclusive foi onde eles revelaram que o game havia sido adiado para 2025, na intenção de entregar uma experiência mais completa para os jogadores. E além dessa triste notícia, eles também revelaram diversas imagens inéditas que mostram novos biomas e localizações que vão estar presentes dentro do game 171, como uma serra baseada aqui no litoral de São Paulo, as praias da Baixada Santista, e até mesmo lugares icônicos baseados na capital paulista. Só que desde novembro de 2024, a Beta Games Group tem andado muito calada e não revelado mais nenhuma novidade a respeito do desenvolvimento do jogo, algo que normalmente não acontece, já que de 3 em 3 meses eles sempre atualizam a comunidade do que tá pegando, inclusive atualizando a versão alpha que tá disponível pro público jogar em acesso antecipado na Steam. E é óbvio que isso tem dado muita munição pros haters falarem que o jogo é um golpe, que não vai sair, que é uma pura enganação e coisas desse tipo que a gente já ouve há bastante tempo. Só que quem entende pelo menos um pouquinho de desenvolvimento de jogos sabe que essa não é uma tarefa nada fácil, ainda mais para produzir um jogo do escopo do 171, que promete entregar uma série de cidades e mecânicas antes só vistas em jogos AAA estilo GTA. Só que galera, apesar deles não terem revelado nenhuma informação oficial nesses últimos meses através das suas redes sociais ou do seu site, eles deram uma breve entrevista, né, um boletim informativo pro canal Neriverso aqui no YouTube, que é um canal que eu acompanho já há alguns meses, que faz uma cobertura aí sobre desenvolvimento de games. Inclusive o Nery, dono do canal, ele é desenvolvedor, ensina como fazer o seu próprio jogo, então é um conteúdo muito bacana pra galera que se interessa na área de desenvolvimento de jogos. E ele entrou em contato com a equipe da Beta Games Group e conseguiu algumas informações exclusivas. E eu vou estar comentando sobre essas novidades aqui pra vocês no vídeo de hoje. Se você quiser conferir o vídeo do Nery completo, eu vou estar deixando o cardzinho aqui em cima. Também o link tá aqui na descrição. Vão lá e confira na íntegra comentando o que veio pela Máfia Sunnyplay, né? E bom, sobre a demora de novidades a respeito do game 171, principalmente nesses últimos 4 meses, o Diogo, que é o CEO da BGG, respondeu o Nery dizendo o seguinte: entendemos que o nosso público esteja bastante ansioso para as novidades, e isso é extremamente gratificante, pois é um sinal que existe um carinho especial pelo nosso jogo, e qualquer novidade é recebida abertamente. Somos gratos por isso. Por não termos um setor dedicado ao marketing, sempre buscamos interações que fossem o mais simples e direto possível, desde cada preparação de conteúdos promocionais até cada atualização na Steam publicada. Precisamos parar o desenvolvimento de alguns setores para a criação de tais conteúdos. Isso acaba de certa forma consumindo o tempo de desenvolvimento e prolongando o lançamento da versão Gold. Atualmente, não é surpresa para ninguém que o GTA 6 está muito próximo de ser lançado, e lançamentos de jogos próximos ao GTA não é algo saudável de se pensar. Por isso, estrategicamente, de acordo com a nossa realidade, decidimos publicar novidades e atualizações em uma faixa de tempo mais espaçada para priorizarmos a conclusão da Gold. Viemos nos últimos meses expandindo mais a equipe e buscando talentos com publicações de vagas no ArtStation, possibilitando caminharmos de forma mais célere para a conclusão da versão Gold. O desenvolvimento está bem tracionado e temos ótimas expectativas para o lançamento, mas seria difícil conciliarmos uma grande agenda promocional e de desenvolvimento ao mesmo tempo. Por isso, até a conclusão da Gold, o nosso foco principal está voltado totalmente para a conclusão do desenvolvimento. E bom, rapaziada, 2 assuntos muito importantes foram abordados aí nessa resposta da BGG pro canal Neriverso. Primeiro, a falta de novidade nesses últimos meses, né? Como eu falei para vocês, eles têm um gap de lançamento
lançar novidades pra comunidade de 3 em 3 meses. Porém, a última novidade liberada por eles foi em novembro de 2024. Cerca de 5 meses atrás, rapaziada. Ou seja, tem basicamente aí 2 meses que não saiu nenhuma novidade, né? Se são de 3 em 3 meses, era mais ou menos pra ter saído alguma novidade em fevereiro. Porém, desde então, nunca mais a equipe da BGG publicou nada a respeito do desenvolvimento do jogo. Só que nesse boletim, eles deixaram claro o motivo pra isso. Como vocês devem imaginar, a BGG é uma equipe de desenvolvimento indie, né, rapaziada? Bem diferente dessas grandes produtoras AAA aí, como é o caso da Rockstar, de uma EA, Ubisoft da vida. Inclusive, é uma empresa que tem infinitas vezes menos grana pra investir no seu jogo do que esses grandes estúdios. E quando a gente fala de um grande estúdio tipo Rockstar, Ubisoft e EA da vida, a gente tem que imaginar que não é só a questão do desenvolvimento do jogo, né? Essas empresas têm uma estrutura absurda, rapaziada, que vão desde a área do desenvolvimento a criações de novas tecnologias, gestão empresarial, executivos, marketing, RH, setor de limpeza, de TI, entre vários outros. Então, quando a gente fala de um estúdio de game, às vezes o cara pode ser motorista e trabalhar no estúdio de game, né? Porque não necessariamente só o setor de desenvolvimento que é importante ali pro trabalho funcionar. Então, existem diversos aspectos que um estúdio de desenvolvimento profissional precisa ter e que a gente não faz nem ideia. E é óbvio, né, rapaziada, que o setor de marketing é um dos mais importantes, principalmente nesses jogos AAA. A gente discute tanto aqui a respeito do marketing do GTA 6, né, que a Rockstar tem adotado não fazer o marketing, ou pelo menos, segundo a estratégia da Take-Two, fazer um marketing mais curto e agressivo, e a gente meio que tem sentido na pele o que a falta do marketing faz, né, com o relacionamento do estúdio com o público. E olha que a gente tá falando da Rockstar Games, né, rapaziada? Uma empresa multibilionária, que tem o maior produto de mídia de entretenimento da história. Então, se eles não estão fazendo marketing, eles têm dinheiro infinito, quem dirá a Beta Games Group? E olha que a BGG tem feito um excelente marketing nesses últimos anos. Basicamente, sem nenhuma estrutura, eles têm feito o seu produto chegar a milhares ou milhões de pessoas através das redes sociais e de conteúdos gerados aqui na internet, assim como no canal Sunny Play. Então, eles conseguiram, de uma certa forma, o carisma ali com o público, cativar o público e os criadores de conteúdo para produzirem esse conteúdo, porque basicamente nenhum youtuber que fala sobre o Game 171 ganha R$1, rapaziada. Eu imagino que, assim como eu, todo mundo que faz um vídeo a respeito do jogo é porque tem um entusiasmo, é porque acredita no projeto e quer de alguma forma contribuir com aquilo, nem que seja divulgando a ideia. Só que a gente sabe também, rapaziada, que pra você ter uma equipe de marketing é um dinheiro absurdo, tá? Não é nada barato. Eu trabalho com marketing, publicidade já há muitos anos, então eu sei como é que funciona esse mercado e que roda muito dinheiro. Mas o custo pra isso é muito alto, principalmente se você é uma empresa que precisa desses serviços de marketing. E é óbvio, né, rapaziada, que toda essa grana que a BGG poderia estar gastando com marketing, eles estão focando em gastar no desenvolvimento do jogo, que é a parte mais importante, né? Até porque não adianta ter um marketing incrível e não ter o jogo lançado ali no momento esperado. Então, dá pra ver que a equipe da BGG tá focada totalmente no desenvolvimento do jogo. E é por isso, né, como eles estão com um prazo muito apertado pra lançar no segundo semestre desse ano de 2025, né, que foi o que eles declararam ali, o foco agora é concluir a versão Gold do jogo, né, a versão que vai ser vinculada e distribuída aí pro mundo inteiro. Então esse é o principal foco da Beta Games Group nesse momento, rapaziada. Como eles não têm uma equipe tão gigante assim, atualmente, segundo as informações oficiais, são mais de 30 desenvolvedores atualmente trabalhando na Beta Games Group, além de pessoas que prestam serviço ali de forma autônoma. Então é uma equipe já bem robusta comparada a alguns meses, alguns anos atrás, onde eles tinham apenas 7 desenvolvedores. Mesmo assim, ainda é um número muito limitado, levando em consideração aí em comparação com grandes estúdios como a Rockstar, que tem mais de 5.000 funcionários, né, só de desenvolvedores, ou até com outras equipes menores aí de grandes estúdios, mas que tem 2, 3 vezes mais desenvolvedores do que a Beta Games Group. Então é um time muito limitado, e a consequência disso, rapaziada, é que pessoas desempenhem muitos papéis ao mesmo tempo. Então, às vezes o cara é, por exemplo, modelador ali do jogo, mas ele também faz design, mas ele também mexe ali com o marketing do jogo, ou ele auxilia alguma coisa em programação. Então você vê que cada pessoa ali dentro cumpre mais de um papel até para otimizar esse desenvolvimento e conseguirem concluir o jogo. Então não é uma tarefa nada fácil, tá? E é exatamente por isso que não tem saído novidade aí nesses últimos meses a respeito do game 171. E bom, outro detalhe aí que eles mencionaram é a respeito do GTA 6, né? Eu acho que é o jogo que mais tem feito a indústria dos games temer o lançamento em 2025, né, rapaziada? A galera tá preocupada do GTA 6 lançar em 2025, né, porque muitos jogos vão ter que adiar ou antecipar o seu lançamento, e o pior cenário possível é o GTA 6 adiar, porque aí, rapaziada, vai comprometer mesmo a indústria dos videogames. Não é de hoje que eu comento a respeito
disso. Grandes estúdios estão preocupados com a data de lançamento do GTA 6, então não é algo que vai impactar só os games indies, mas vai impactar todos os jogos da indústria do mercado, todos os produtos de mídia, de entretenimento, porque o GTA 6, rapaziada, não é só um jogo, né? Provavelmente vai ser o produto midiático mais vendido, mais rentável de toda a história e tem um grande impacto no cenário do videogame. Então, todos os estúdios estão correndo ali do prazo de lançamento do GTA 6. E é óbvio que 171, sendo um jogo indie, não seria diferente, né, rapaziada? Então, eles estão também atentos aí como vai funcionar esse lançamento do GTA 6, quando que o game vai estar sendo lançado, se vai sair ainda esse ano. Então, sem dúvidas, é uma preocupação não só pra BGG, mas pra toda a indústria dos games. Só que até então, né, segundo aí o Diogo, o CEO da BGG, o desenvolvimento continua a todo vapor. Eles estão trabalhando no jogo e a ideia é que ele seja lançado no segundo semestre de 2025, né? A partir de julho pra frente já é o segundo semestre. Então vamos ficar muito ligado, porque se realmente o jogo for sair nessa altura que eles estão planejando, a gente deve receber novidades do game, quem sabe novas imagens do novo trailer o quanto antes. Só que a gente não pode ignorar também a possibilidade de um possível novo adiamento, né, rapaziada? Até o GTA 6, que tem todo esse investimento, pode adiar nessa altura do campeonato, né? A gente tá, inclusive, sem uma resposta pra isso até hoje, se o GTA 6 vai adiar pra 2026 ou não, mas também, levando em consideração todos esses aspectos, o 171 também pode ter algum adiamento, ainda mais levando em consideração aí a data de lançamento do GTA 6. Eu espero que isso não aconteça, tá? Espero que o game saia ainda esse ano, no segundo semestre do ano, e que o GTA 6 também não adie, né? Eu espero que eles consigam surfar ali naquele hype pré-lançamento do GTA 6, porque sem dúvidas, muita gente ansiosa pra chegar ao GTA 6 vão ficar com tempo ocioso ali, e um game como 171 preencheria essa lacuna de forma perfeita, né? Engajaria com que as pessoas comprassem o jogo e pelo menos se divertissem ali até o GTA 6 ser lançado, que vai ser realmente uma bomba dentro do mercado. Só que se você tava preocupado com novidades do game, rapaziada, eles deram um spoiler muito interessante no vídeo do Neriverso, principalmente a respeito de alguns novos recursos que vão estar chegando na versão final do game. A respeito disso, a BGG disse o seguinte: além disso, estamos ampliando todos os aspectos do jogo para que converse de maneira natural com o mapa, com uma maior diversidade de personagens, com roupas, comportamentos e sotaques diferentes. Olha que da hora, rapaziada. Pelo visto, vão ter pessoas com sotaques diferentes dentro do game 171. Já pensou, você é do Nordeste e vai lá e encontra personagens nordestinos, gera uma identificação com você e de certa forma vai estar representando aí toda a variedade que a gente tem de linguagens, de características e também de sotaques aqui no nosso Brasil. Já pensou, você é do Rio, encontra lá um carioca, você é do Sul, encontra ali alguém do Paraná ou do Rio Grande do Sul. Já pensou que louco que isso vai ser, rapaziada? Ou seja, por mais que o jogo, até onde a gente sabe, vai ser ambientado num local baseado em São Paulo, mas vão ter pessoas aí, pelo visto, do Brasil inteiro com diferentes sotaques. Eu tô muito ansioso pra conferir isso aí. Além disso, eles comentaram sobre uma maior variedade de veículos e as rádios do jogo, que agora terão uma profundidade maior, com radialistas, jingles, ouvintes e uma expansão de playlists, onde você poderá escutar propaganda das lojas do universo do jogo. E eles ainda comentaram que o foco é expandir completamente a atmosfera do mundo aberto para que a experiência seja ainda mais aprimorada em relação à versão alpha, valendo sempre relembrar que expandir recursos é mais celery do que criar novos recursos, o que faz sentido para nós no estágio de desenvolvimento atual. Ou seja, rapaziada, além das novidades que eu já havia comentado aqui sobre expansão de mapa, diversos biomas dentro do jogo, trem, caminhão e muito mais que eu já comentei aqui no canal, a gente vai ter novas emissoras de rádio no Game 171. Pra quem já teve a oportunidade de jogar a versão alpha, sabe que já tem as rádios ali do jogo, né? Tem a Pancadão FM, tem a rádio de rap, tem rádio de eletrônica, entre várias outras. Porém, até o atual momento, são rádios que só tocam músicas, né? E muitas delas nem tem muita música assim, né? Tem rádio que tem 4, 5 músicas, então acaba se repetindo um pouco. Pelo que deu pra entender ali, agora eles estão fazendo um sistema de rádio completo, nível que a gente já viu aí no GTA, com locutor, comerciais, ouvintes ligando e participando, músicas novas. Velho, eu tô muito curioso pra saber como é que isso vai funcionar, porque a gente até escuta as rádios ali do GTA, mas não dá pra entender muita coisa, principalmente quem não fala inglês. Então agora ter rádios no Game 171 em português, cara, isso aí vai ser brabo demais. Eu tô muito curioso pra saber como é que isso tá funcionando. De qualquer forma, rapaziada, eu fico muito empolgado pra ver as novidades do Game 171, ainda mais que o jogo vai sair esse ano, né? Eu tô torcendo muito pra que o jogo saia esse ano, porque é um projeto que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. Eu torço muito pra esse jogo sair, pra equipe da Beta Games Group, e eu torço muito pra que dê tudo certo pra eles e que eles consigam pegar uma
uma atração, um bom impulsionamento aí pré-GTA 6 e que o jogo seja um sucesso. Então vocês aí que me mandam mensagem perguntando do Game 171 o que aconteceu, tá aqui tudo explicado pra vocês. É bem possível, rapaziada, que eles devam se pronunciar logo menos, trazendo novas atualizações, trazendo novidades, e pelo que eles falaram aí, eles não vão deixar de atualizar a versão alpha, só vão dar mais espaço entre uma atualização e outra, porque o foco agora é concluir o jogo, concluir a versão Gold, que pelo visto sai ainda esse ano. Então eu imagino aí que o desenvolvimento tá bem acelerado, já que basicamente faltam 2 meses pro meio do ano, né, pro segundo semestre. Então o bagulho tá louco, rapaziada, a gente pode receber informações antes do que a gente imagina. Mas agora a pergunta que fica é, será que o 171 vai sair realmente esse ano? Ou será que eles vão ter que adiar pro ano que vem? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, se gostou das novidades desse vídeo, não vacila, tá? Já clica aqui embaixo no likeão pra fortalecer, que leva só um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo tem relevância e merece ser compartilhado. Outra forma de nos apoiar e não perder nenhuma novidade aqui do canal é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça. E se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, além de apoiar a produção dos nossos vídeos, é só clicar aqui embaixo no botão seja membro. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Já corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre compartilho essas novidades em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhendo desses vídeos do canal Salimplay, que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!